As 5 leis do ouro. Se pudessem escolher, entre uma bolsa cheia de ouro, e uma placa de argila, na qual estivessem gravadas palavras de sabedoria, com qual ficariam? A luz bruxuleante do fogo, alimentado com arbustos secos do deserto, as faces queimadas de sol dos ouvintes, encheram-se de interesse. O ouro, o ouro! Gritaram em coro os 27 homens, que ali estavam. O velho Calabab deu um sorriso indulgente. Prestem atenção, ele prosseguiu, erguendo a mão. Ouçam os cães selvagens ao longe, em meio à noite. Eles uivam, e se lamentam porque têm fome. Se os alimentarmos, o que farão? Eles vão brigar e se exibir. Então, vão brigar e se exibir um pouco mais, sem nunca pensarem no dia seguinte. É exatamente assim com os filhos dos homens. Dê-lhes uma escolha, entre o ouro e a sabedoria, e o que fazem? Ignoram a sabedoria, e gastam o ouro. No dia seguinte, lamentam-se porque não têm mais ouro. O ouro está reservado àqueles que conhecem suas leis, e agem de acordo com elas. Calabab ajeitou a túnica branca, ao redor das pernas magras, pois soprava um vento frio. Vocês me serviram fielmente, durante nossa longa viagem, cuidaram bem de meus camelos, avançaram sem queixas, pelas areias quentes do deserto, enfrentaram bravamente os ladrões, que queriam roubar minha mercadoria. Em retribuição, vou lhes contar esta noite, a história das 5 leis do ouro, e tenho certeza de que vocês nunca ouviram nada igual antes. Escutem com grande atenção minhas palavras, ele prosseguiu. Pois, se entenderem seu significado, e levarem-nas a sério, terão muito ouro nos dias futuros. Ele fez uma pausa, para que os homens refletissem. Acima deles, estrelas brilhantes refulgiam nos céus, límpidos da Babilônia. Por trás do grupo, erguiam-se tendas desbotadas, presas firmemente por estacas, como precaução, contra as possíveis tempestades do deserto. Junto às tendas se viam fardos de mercadorias, cuidadosamente empilhados, e cobertos com peles de animais. Ali perto, os camelos repousavam deitados na areia, alguns ruminando satisfeitos, outros roncando, e produzindo uma rústica dissonância. Você já nos contou muitas histórias boas, Calabab, disse o chefe dos carregadores. Contamos com sua sabedoria para nos guiar amanhã, quando terminará o serviço que prestamos a você. Até agora, só lhes contei minhas aventuras, em terras estranhas e distantes, mas nesta noite, vou falar sobre a sabedoria de Arcad, um homem muito rico e sábio. Já ouvimos muita coisa sobre ele, reconheceu o chefe dos carregadores. Pois foi o homem mais rico que já viveu na Babilônia. Ele foi o homem mais rico, porque era mais sábio no uso do ouro, do que qualquer homem antes dele já fora. Esta noite, vou lhes falar sobre sua grande sabedoria, assim como me foi contado por Nomazir, seu filho, muitos anos atrás, em Nínive, quando eu era ainda um rapazinho. Meu patrão e eu, havíamos ficado até tarde da noite, no palácio de Nomazir. Eu ajudara a carregar grandes fardos de finos tapetes, que Nomazir examinaria até encontrar as cores que mais lhe agradassem. Finalmente, ele se deu por satisfeito, e pediu que nos sentássemos, para tomar com ele, um vinho raro e perfumado, que aqueceu meu estômago, pouco acostumado com tal bebida. Calabab fez uma pausa e prosseguiu. Ele nos contou, então, uma história, sobre a grande sabedoria de Arcad, seu pai, que é a mesma que vou lhes contar agora. Como sabem, na Babilônia, é costume entre as famílias ricas, que os filhos vivam com os pais, na expectativa de herdar seu patrimônio. Arcad não aprovava esse costume. Portanto, quando Nomazir chegou à idade adulta, Arcad mandou chamar o rapaz e assim lhe falou: Filho, desejo que seja o herdeiro de meu patrimônio. Antes, porém, deve provar que é capaz de administrá-lo, com sabedoria. Portanto, quero que saia pelo mundo, e demonstre sua capacidade de adquirir ouro, e de fazer-se respeitado entre os homens. Para que tenha um bom começo,
vou lhe dar duas coisas que não tive, quando era um jovem pobre, e comecei a construir minha fortuna. Primeiro, tome esta bolsa de ouro. Se lhe destinar um uso sábio, será a base de seu futuro sucesso. Segundo, dou-lhe esta placa de argila, na qual estão gravadas as 5 leis do ouro. Se você as colocar em prática, ao longo da vida, elas lhe trarão competência e segurança. Daqui a 10 anos, volte aqui, à casa de seu pai, e preste contas de sua situação. Se demonstrar que merece, então, será o herdeiro de meu patrimônio. Caso contrário, deixarei tudo para os sacerdotes, que intercederão, junto aos deuses por minha alma. Assim, Nomazir seguiu seu caminho, levando a bolsa de ouro, a placa de argila, cuidadosamente envolta em seda, seu escravo, e os cavalos que eles montavam. Passados 10 anos, Nomazir voltou à casa paterna, como combinado, e o pai ofereceu um grande banquete em sua honra, convidando muitos amigos e parentes. Terminada a refeição, o pai e a mãe sentaram-se no grande salão, em assentos parecidos com tronos, e Nomazir postou-se diante deles, para prestar contas de sua situação, como prometera ao pai. Era noite, e pairava no recinto a fumaça das lâmpadas a óleo, que forneciam escassa iluminação. Escravos com coletes e túnicas brancas abanavam, num ritmo constante, o ar úmido, com longas frondes de palmeiras. A cena tinha uma dignidade majestosa. A esposa de Nomazir, e seus 2 filhos pequenos, com os amigos, e demais membros da família, sentavam-se sobre tapetes atrás dele, ouvindo com atenção. Meu pai, curvo-me diante de sua sabedoria, começou Nomazir, respeitoso. 10 anos atrás, quando eu estava a um passo de me tornar adulto, você me incentivou a partir, e tornar-me um homem entre os homens, em vez de permanecer um vassalo de sua fortuna. Você foi generoso ao partilhar comigo seu ouro e sua sabedoria. Quanto ao ouro, devo admitir que o modo como lidei com ele foi desastroso. Ele fugiu de minhas mãos inábeis, como a lebre selvagem foge do jovem que a capturou, assim que encontra uma chance. O pai sorriu de forma indulgente. Prossiga, meu filho. Cada detalhe de sua história me interessa. Decidi ir para Nínive, pois a cidade estava crescendo, e eu tinha esperanças de encontrar oportunidades lá. Juntei-me a uma caravana, e nela fiz muitos amigos, incluindo 2 homens muito falantes, donos de um belíssimo cavalo branco, veloz como o vento. Durante a viagem, confidenciaram-me que em Nínive havia um homem rico, que tinha um cavalo muito veloz, que nunca havia sido derrotado. O proprietário acreditava que nenhum cavalo vivo poderia correr mais rápido que o seu. Sendo assim, ele apostaria qualquer quantia, por mais elevada que fosse, pois seu cavalo ganharia de qualquer outro, em toda a Babilônia. Afirmavam meus amigos, porém, que tal cavalo, em comparação com o deles, não passava de um asno desajeitado, fácil de derrotar. Eles ofereceram, como um grande favor, a chance de que me juntasse a eles, em uma aposta. O plano me deixou muito entusiasmado. Nosso cavalo sofreu uma grande derrota, e perdi a maior parte de meu ouro. O pai de Nomazir deu uma longa gargalhada. Mais tarde, descobri que aquele era um golpe, aplicado por tais homens, que constantemente viajavam com as caravanas, procurando vítimas. O homem de Nínive era cúmplice, e repartia com eles as apostas que ganhava. Esse golpe astuto foi minha primeira lição sobre a necessidade de ter cautela. Em breve, eu teria mais uma lição, igualmente amarga. Na caravana, havia outro rapaz com quem fiz amizade. Seus pais eram ricos, e assim como eu, ele viajava para Nínive, com o objetivo de estabelecer-se e ganhar a vida. Pouco depois de nossa chegada, ele me falou de um comerciante que havia morrido, e cuja loja, com valiosa mercadoria e boa clientela, poderia ser comprada, por um preço modesto. Dizendo que seríamos sócios meio a meio, ele me convenceu a comprar,
todo o estoque da loja, com meu ouro. Usaríamos o ouro dele para tocar a loja, mas antes, ele precisaria voltar à Babilônia, para buscá-lo. Ele ficava adiando sua viagem para a Babilônia, e, nesse meio tempo, mostrou ser incompetente como comprador, e irresponsável nos gastos, até que, por fim, me livrei dele. A loja havia decaído, a tal ponto, porém, que só restavam produtos impossíveis de vender, e eu não tinha mais ouro, para comprar mais mercadoria. Vendi o que sobrou para um israelita, por uma quantia irrisória. Digo-lhe, pai, que os dias que se seguiram, foram amargos. Procurei trabalho e não encontrei, pois não tinha ofício, nem profissão, que me permitissem ganhar dinheiro. Vendi meus cavalos, e meu escravo. Vendi as roupas extras para ter comida, e um lugar para dormir, e, no entanto, a cada dia, a miséria total se aproximava mais. Naquele momento difícil, pensei na confiança que tinha em mim, meu pai. Você me lançou no mundo, para que eu me tornasse um homem, e eu estava determinado a consegui-lo. A mãe do rapaz escondeu o rosto, e chorou baixinho. Então, me lembrei da placa que você me deu, na qual havia gravado as 5 leis do ouro. Assim, li com a maior atenção suas sábias palavras, e percebi que, se tivesse, primeiro, buscado a sabedoria, não teria perdido meu ouro. Aprendi, de cor, cada uma das leis, e decidi que, quando uma vez mais, a deusa da boa fortuna sorrisse para mim, eu seria guiado pela sabedoria da idade, e não pela inexperiência da juventude. Para benefício de todos vocês, que aqui estão nesta noite, vou ler as sábias palavras de meu pai, gravadas na placa de argila, que ele me deu, 10 anos atrás. As 5 leis do ouro. 1. O ouro vem com facilidade, e em quantidade cada vez maior, para qualquer homem, que guarde ao menos 1/10 de seus ganhos, para criar um patrimônio para seu futuro, e o de sua família. 2. O ouro trabalha com diligência e satisfação, para o proprietário sábio, que encontra para ele um uso lucrativo, multiplicando-o, como se multiplicam os rebanhos no campo. 3. O ouro agarra-se à proteção do proprietário cauteloso que, ao investi-lo, segue os conselhos de homens, com experiência no assunto. 4. O ouro foge das mãos do homem, que investe em negócios, com os quais não tem familiaridade, ou que não são aprovados, por quem tem experiência em lidar com ele, ou de quem o utiliza, para finalidades as quais desconhece. 5. O ouro foge do homem, que tenta forçá-lo a obter ganhos impossíveis, que segue o conselho sedutor de trapaceiros e golpistas, ou que o confia à sua própria inexperiência e a seus desejos românticos nos investimentos. Essas são as 5 leis do ouro, escritas por meu pai, continuou o rapaz. Digo-lhes que elas são mais valiosas do que o próprio ouro, e mostrarei isso na continuação de minha história. Ele novamente dirigiu-se ao pai. Já contei como a inexperiência me levou à pobreza total e ao desespero. Mas não há mal que dure para sempre. Meu infortúnio terminou quando consegui trabalho como capataz de um grupo de escravos que construía a nova muralha externa da cidade. Colocando em prática a primeira lei do ouro, guardei uma moeda de cobre de meu primeiro pagamento e fui adicionando outras sempre que podia, até ter uma moeda de prata. Foi um processo lento, pois eu precisava de dinheiro para viver. Admito que gastava meu dinheiro, de má vontade, pois estava decidido a juntar, em menos de 10 anos, a mesma quantia em ouro, que você me dera, pai. Um dia, o mestre dos escravos, de quem eu ficará amigo, me disse: Você é um jovem econômico, que não gasta à toa o que ganha. Tem algum ouro guardado, que não esteja rendendo? Sim, respondi. Meu maior desejo é acumular ouro, para repor aquele que meu pai me deu e que perdi. É uma ambição louvável, eu lhe garanto. Sabia que o ouro que guardou pode trabalhar para você e render muito mais ouro? Ah, minha experiência foi amarga, pois perdi o ouro de meu pai,
e tenho muito medo de que aconteça o mesmo com o meu. Se tiver confiança em mim, vou lhe sugerir um modo de usar o ouro, de forma lucrativa, respondeu ele. Daqui a 1 ano, a muralha externa vai estar terminada, e em cada entrada, serão instalados os grandes portões de bronze, que protegerão Nínive contra os inimigos do rei. Não existe em toda a cidade metal suficiente para construir os portões, e o rei não pensou numa forma de consegui-lo. Eis o meu plano, e vamos formar um grupo, que reunirá o ouro de todos, e enviará uma caravana, até as minas de cobre e estanho, situadas muito longe daqui, para trazer a Nínive o metal necessário. Quando o rei ordenar a construção dos portões, somente nós teremos condições de fornecer o metal, e ele nos pagará um preço elevado. Se o rei não comprar de nós, de qualquer forma, ainda poderemos vender o metal por um preço justo. Percebi nessa oferta a oportunidade de seguir a terceira lei e investir minhas economias, sob a orientação de homens sábios. Não me decepcionei. Nosso grupo foi bem-sucedido, e minha modesta quantia de ouro multiplicou-se, graças a essa transação. Com o tempo, fui aceito como membro desse grupo, em outros investimentos. Eram homens experientes em lidar com ouro. Discutiam a fundo cada plano, antes de colocá-lo em prática. Eles não corriam o risco de perder seu capital, ou de empatá-lo, em investimentos não lucrativos, dos quais seu ouro não pudesse ser resgatado. Iniciativas tolas como as corridas de cavalo, e a parceria, na qual eu entrará por inexperiência, sequer mereciam sua atenção. De imediato, teriam percebido os riscos. Graças à associação com esses homens, aprendi a investir o ouro com segurança, para obter retornos lucrativos. À medida que os anos se passavam, meu tesouro crescia com constante rapidez. Recuperei, não apenas o que havia perdido, mas muito mais. Com meus infortúnios, minhas tentativas e meus êxitos, coloquei repetidas vezes à prova a sabedoria das 5 leis do ouro, meu pai, e em todos os testes, comprovei serem verdadeiras. Para quem não conhece essas leis, o ouro não vem com frequência, e se vai depressa. Contudo, para quem obedece a elas, o ouro vem, e trabalha como seu escravo fiel. Nomazir parou de falar, e fez sinal a um escravo, que estava no fundo do salão. O escravo trouxe, uma de cada vez, 3 pesadas sacolas de couro. Nomazir pegou uma delas, e colocou-a no chão, diante do pai. Dirigindo-se a ele uma vez mais, ele disse: Você me deu uma sacola de ouro, ouro da Babilônia. No lugar dela, entrego-lhe uma sacola de ouro de Nínive, de igual peso. Todos concordarão que é uma troca justa. Você me deu também uma placa de argila, com inscrições de grande sabedoria. Veja, em troca, entrego-lhe 2 sacolas de ouro. Então, ele tomou do escravo as 2 outras sacolas, e também as repousou diante do pai. Faço isso para provar-lhe, meu pai, que dou muito mais valor à sua sabedoria que a seu ouro. Contudo, quem pode calcular, em sacolas de ouro, o valor da sabedoria? Sem sabedoria, o ouro rapidamente é perdido, por quem o tem. Com sabedoria, porém, o ouro pode ser obtido, por quem não o tem, como posso comprovar com estas 3 sacolas. Para mim, meu pai, é uma grande satisfação estar aqui diante de você, e dizer que, graças à sua sabedoria, fui capaz de tornar-me rico, e respeitado pelos homens. O pai pousou a mão sobre a cabeça de Nomazir, com grande afeto. Você aprendeu bem as lições, ele disse. Considero-me realmente afortunado, por ter um filho, a quem posso confiar minhas riquezas. Calabab terminou a história, e olhou seus ouvintes, com um ar inquisitivo. O que significa para vocês, esta história de Nomazir? Ele perguntou. Quem, entre vocês, pode ir até seu pai, ou o pai de sua esposa, e prestar contas, de uma boa gestão de seus ganhos? Ele fez uma pausa e continuou.
O que pensariam tais homens, veneráveis, se lhes dissessem: e viajei muito, aprendi muito, trabalhei muito, e ganhei muito, mas, infelizmente, de ouro, tenho muito pouco. Parte dele, gastei com sabedoria, outra parte, gastei de um modo tolo, e perdi muito de formas irresponsáveis. E ele prosseguiu: e ainda acreditam que é só uma questão de sorte, o fato de que alguns homens tenham muito ouro, enquanto outros não têm nada? Pois estão enganados. Os homens têm muito ouro, quando conhecem as 5 leis que o regem, e guiam-se por elas. Por ter aprendido essas 5 leis quando era jovem, e por tê-las seguido, tornei-me um rico mercador. Não foi por nenhuma mágica estranha que acumulei minha riqueza. A riqueza que rápido vem, rápido se vai. A riqueza que permanece, para dar prazer e satisfação a seu proprietário, vem aos poucos, pois é filha do conhecimento e da determinação constante. Acumular riqueza é um fardo leve para o homem prudente. Carregar esse fardo com perseverança, ano após ano, permite atingir o objetivo final. As 5 leis do ouro oferecem uma rica recompensa quando são obedecidas. Cada uma dessas 5 leis é rica em significados, e, caso não tenham notado isso, em meu breve relato, vou repeti-las agora. Conheço cada uma de cor, porque ainda jovem percebi seu valor, e não descansei, até sabê-las palavra por palavra. A primeira lei do ouro. O ouro vem com facilidade, e em quantidade cada vez maior, para qualquer homem que guarde, ao menos 1/10 de seus ganhos, para criar um patrimônio para seu futuro, e o de sua família. O homem que tem por hábito guardar 1/10 de seus ganhos, investindo-o com sabedoria, com certeza, criará um patrimônio valioso, que lhe proporcionará uma renda no futuro, e garantirá segurança para sua família, quando os deuses o chamarem para o mundo da escuridão. Esta lei afirma que o ouro sempre virá com facilidade para tal homem. Sem dúvida, posso atestar isso, com base em minha vida. Quanto mais ouro acúmulo, mais rapidamente ele vem a mim, e em quantidade cada vez maior. O ouro que guardo rende mais, assim como acontecerá com o de vocês, e seus rendimentos renderão mais, e é assim que funciona a primeira lei. A segunda lei do ouro. O ouro trabalha com diligência e satisfação para o proprietário sábio, que encontra para ele um uso lucrativo, multiplicando-o, como se multiplicam os rebanhos no campo. O ouro, de fato, é um trabalhador esforçado. Está sempre ansioso por multiplicar-se, quando a oportunidade se apresenta. Para todo homem que tem uma reserva de ouro, surgem oportunidades de uso lucrativo. À medida que os anos passam, seu ouro se multiplica, de uma forma surpreendente. A terceira lei do ouro. O ouro agarra-se à proteção do proprietário cauteloso que, ao investi-lo, segue os conselhos de homens com experiência no assunto. O ouro, de fato, agarra-se ao proprietário cauteloso, da mesma forma que foge do proprietário incauto. Quem procura o conselho de homens experientes, no trato com o ouro, logo aprende a não colocar em risco seu tesouro, e a preservá-lo em segurança, e desfrutar com satisfação de seu crescimento constante. A quarta lei do ouro. O ouro foge das mãos do homem, que investe em negócios com os quais não tem familiaridade, ou que não são aprovados, por quem tem experiência em lidar com ele, ou de quem o utiliza, para finalidades as quais desconhece. Para o homem que tem ouro, mas não tem experiência em lidar com ele, muitas formas de uso podem parecer lucrativas. Na maior parte das vezes, o risco de perda é grande, e, se analisados por homens sábios, alguns investimentos demonstram pouca possibilidade de lucro. Portanto, o dono do ouro que, apesar de ser inexperiente, confia em seu próprio julgamento, e investe em negócios, ou empreendimentos, com os quais não tem familiaridade, muitas vezes, descobre que seu julgamento é imperfeito, e paga com seu tesouro por sua inexperiência. Sábio, de fato, é aquele que investe seus tesouros, segundo os conselhos de homens experientes, no trato do ouro. A quinta lei do ouro.
O ouro foge do homem que tenta forçá-lo a obter ganhos impossíveis, que segue o conselho sedutor de trapaceiros e golpistas, ou que o confia à sua própria inexperiência e a seus desejos românticos nos investimentos. O novo proprietário de ouro sempre recebe propostas extravagantes, empolgantes como um conto de aventuras. Estas parecem atribuir poderes mágicos ao tesouro dele, que aparentemente permitem ganhos impossíveis. Ouçam, porém, os homens sábios, pois eles sabem os riscos que há, por trás de qualquer plano, para fazer uma grande fortuna súbita. Não se esqueçam dos homens ricos de Nínive, que nunca correm o risco de perder seu capital, ou de aplicá-lo em investimentos que não trazem lucros. Calabab prosseguiu. Assim termina a minha história das 5 leis do ouro. Ao contá-la a vocês, contei os segredos de meu próprio sucesso. E, no entanto, eles não são segredos, mas verdades, que todo homem deve primeiro aprender, e depois seguir, caso deseje apartar-se da multidão que, como os cães selvagens, preocupa-se dia após dia, com o que irá comer. Amanhã entraremos na Babilônia. Olhem! Vejam o fogo que arde eterno, sobre o templo de Bel. Já podemos ver a cidade dourada. Amanhã, cada um de vocês terá ouro, o ouro que tão bem receberam, por seus fiéis serviços. Daqui a 10 anos, que dirão vocês a respeito desse ouro? Se algum de vocês, seguindo o exemplo de Nomazir, e guiado pela sabedoria de Arcad, usar parte desse ouro, para dar início a seu patrimônio, daqui a 10 anos, será muito rico, e respeitado entre os homens, como o filho de Arcad, e isso é algo certo. Nossas ações sábias nos acompanham ao longo da vida, para nos servir e nos auxiliar. Da mesma forma, os atos insensatos nos perseguem, para atormentar-nos. Infelizmente, eles não podem ser esquecidos. Entre os primeiros tormentos que nos seguem, estão as lembranças das coisas que deveríamos ter feito, e das oportunidades que surgiram que não aproveitamos. Os tesouros da Babilônia são ricos, tão ricos que nenhum homem consegue estimar seu valor, em moedas de ouro. A cada ano, tornam-se mais valiosos. Como os tesouros de todos os países, são uma recompensa, uma rica recompensa, à espera dos homens que estiverem decididos a obter sua justa parte. A força de seu desejo tem um poder mágico. Direcionem esse poder, por meio de seu conhecimento das 5 leis do ouro, e conquistarão sua parte, dos tesouros da Babilônia.